Bem, amigos, hoje quero falar a vocês sobre um tesouro que é verdadeiro. Nós comumente falamos sobre vários temas aqui em nosso Goal Six e ao longo da semana eu falo sobre vários temas, aqueles que Deus me colocou no coração. Mas hoje eu quero falar sobre um tesouro maior que é Jesus Cristo, o grande tesouro da humanidade. O texto base de meu sermão hoje encontra-se em Jó, capítulo 22, versículo 24 ao 28, e começa dizendo o seguinte: Então o Todo-Poderoso será o teu ouro e a tua prata escolhida. Deleitar-te-ás, pois, no Todo-Poderoso e levantarás o rosto para Deus. Orarás a ele e ele te ouvirá e pagarás os teus votos. Se projetas alguma coisa, ele te sairá bem, e a luz brilhará em teus caminhos. Jó capítulo 22, versículo 24 ao 28. Esse texto que eu estou lendo aqui com vocês, ele não só é um texto bíblico que fala muito para a gente, mas nós vamos estudar ao longo da semana sobre esse texto, mas a gente vai aprender que somente o Senhor, lembre-se, somente o Senhor é o verdadeiro tesouro que nós temos. Bens financeiros, bens físicos, filhos, o belo casamento que você tanto almeja, as coisas terrenas não são os seus maiores tesouros. O seu maior tesouro é ter Deus na sua vida que vai garantir os outros tesouros de sua vida. Ele é o nosso verdadeiro ouro, como o autor bíblico diz. Então, o Todo-Poderoso será o teu ouro e a tua prata escolhida. Então, Deus é o nosso verdadeiro ouro e a nossa verdadeira prata. Ele é a garantia que temos de que as coisas vão dar certo. E a palavra ainda continua dizendo que ele será o teu ouro, tua prata, deleitar-te-á, pois no Todo-Poderoso, e levantarás o rosto para Deus. Veja que ele é a nossa riqueza também. Deus é nosso ouro, nossa prata é nossa riqueza. Cristo é a pérola de grande preço que a Bíblia nos diz. Em Cristo estão escolhidos todos os tesouros da terra. Por isso eu proponho hoje a você parar de pensar um pouco nas coisas terrenas e olhar mais para as coisas do alto. Um sermão, ele só é sermão se ele conseguir ser cristocêntrico. Muitos dos sermões que ouvimos hoje não estão colocando Cristo como centro. Estão muitos de autoajuda, outros de lutas espirituais e tudo, mas você precisa colocar a mensagem como uma mensagem cristocêntrica. E hoje eu quero colocar Cristo como o grande tesouro das mensagens que eu prego, das mensagens que você ouve e daquilo que nós fazemos aqui no Gol Six. Hebreus capítulo 12, 11, versículo 26, vem falando para a gente sobre Cristo ser esse grande tesouro. Veja o que a palavra de Deus nos diz aqui. Hebreus capítulo 11, versículo 26. Tendo por maiores riquezas e vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Então, a palavra de Cristo está dizendo para você que, tendo por maiores riquezas, quem? Cristo é a sua maior riqueza. Moisés, ele considerou o opróbrio de Cristo por maior riqueza do que os tesouros do Egito. Ou seja, o sofrimento que Cristo sofreu é o maior tesouro para o crente, porque através desse sofrimento nós fomos libertos. E por isso que Moisés considera esse sofrimento como um tesouro maior do que o tesouro do Egito, porque ele contemplava o prêmio, o galardão que ele ia receber. É possível que você esteja sofrendo algumas coisas. É possível que você esteja passando algumas coisas por causa de Cristo, por causa das escolhas que você fez em Cristo. Pastor, se eu não fosse crente, minha vida seria outra, pastor. Pastor, se eu tivesse feito as escolhas diferentes daquelas que Deus manda, eu estaria até numa situação melhor. Ontem estava conversando com um líder da nossa igreja e ele estava contando algumas lutas que ele está enfrentando e BOs que ele está passando. E ele estava me falando que ele teve que tomar algumas decisões por causa de Cristo e ele estava pagando um pedágio alto por causa de Cristo.
vale a pena. Porque, de acordo com o texto bíblico de Hebreus 11, e Moisés assim declara, ele diz: olha, Jesus Cristo é Deus, é o maior tesouro do que os tesouros que existem no Egito. Por isso que ele sai do Egito. Ele vai então, se torna alguém de Deus e não volta para ser príncipe do Egito, não volta a ser rei no Egito. Por quê? Porque ele sabia que havia um tesouro maior na igreja, há um tesouro maior na palavra de Deus, há um tesouro maior nas amizades cristãs, há um tesouro maior numa família cristã. Então, eu proponho hoje a você parar de pensar muito naquilo que você está perdendo nesse mundo, porque a morte, ela seria a maior perda do ser humano, né? Porque o ser humano morre, mas a morte em Cristo é um lucro. Então, morrer em Cristo é lucro. Então, perceba, querido irmão, que Cristo é o verdadeiro tesouro do crente. E se você não conseguir compreender isso, talvez a sua vida seja uma vida de muita dor. Por quê? Porque você não está conseguindo entender que Jesus Cristo é o seu maior tesouro. E se você está sofrendo por ele, você está lucrando muito mais. Sabe, quando eu digo isso, que Cristo é o maior tesouro do crente, ali, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 17 e 19, vem falando para a gente sobre esse grande tesouro. Veja o que a Bíblia nos diz. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente, sejam comunicáveis e entoem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam se apoderar da vida eterna. Veja que a palavra de Deus e Paulo nos aconselha aqui, e aconselha aqueles que são mais abastados, aqueles que são ricos, a não depositarem sua confiança na instabilidade, na instabilidade da riqueza, porque a riqueza é instável, a gente pode perder, pode morrer, pode acontecer alguma coisa. Não depositar nossa segurança nas circunstâncias. Uma vez falei a vocês aqui no Gol Six que não devemos estabelecer nossas forças nas circunstâncias, ou seja, se tudo me vai bem, eu sou feliz. Se tudo me vai mal, estou sem Cristo. Não, eu estou com Cristo, eu busco a felicidade, eu sou feliz, eu vivo de glória em glória, eu ando com o Senhor, mesmo se as coisas não me forem bem. Eu não abrirei mão de Cristo. E eu, ao conversar com esse líder, ele estava querendo ali, né, tirar sua vida e tudo. E eu conversando com ele, tentando acalmá-lo com as lutas que ele está enfrentando, é, eu propus a ele que não abandonasse o Senhor, porque se Deus fosse abandonado naquele momento, se ele abandonasse Deus naquele momento, o diabo de fato viria para roubar, matar e destruir, matar sua vida, matar seus sonhos, destruir ali as coisas que ele estava buscando construir. É um fato, irmãos, que tem muitas pessoas que não estão conseguindo entender que Cristo é o maior bem que você tem como crente. Não perca. Falar isso, às vezes, se torna mais fácil do que aquele que está vivendo no vale da sombra e da morte. Pastor, eu estou passando por esse vale e não estou conseguindo ver a solução. Bem, chame Cristo para dentro do barco da sua vida, da sua história. Chame Jesus para ser o seu maior tesouro. Para que você, quando você tem um tesouro, o que que você faz com o tesouro? Você zela por ele, certo? Você guarda aquele tesouro para ninguém roubar você. Você toma medidas para que você faça com que aquele tesouro frutifique, melhore, cresça. Então, se o maior tesouro é Cristo, guarde-o em seu coração. Tome medidas para que você faça Cristo frutificar em sua vida e você possa abençoar outras pessoas, porque você tem esse grande tesouro. Que você não perca o grande tesouro que você tem, que é Cristo. Então, eu proponho, através desse meu sermão, que você tenha Cristo como seu verdadeiro tesouro. Falo mais a vocês em Mateus capítulo 6.
versículo 19 ao 20, diz o seguinte: olha só. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não dominam e nem roubam. Veja que a palavra de Cristo está falando a você que você deve fazer o quê? O próprio Jesus aconselhou a não ajuntarmos tesouros na terra, mas sim no céu. Por favor, não entenda, e não é esse o propósito de Cristo, que você não tenha os seus bens aqui na terra, mas que eles não sejam o seu tesouro. Que não é aqui Cristo falando, olha, viva uma vida desregrada sem ter uma mínima condição de vida. Não, não é isso que Cristo está falando. Mas que o seu tesouro não seja estabelecido aqui na terra. Algumas pessoas não tomam determinadas decisões por causa dos tesouros que estabeleceram na terra e essas pessoas não fazem por conta disso. E eles acabam sendo um freio de mão para o irmão ser bênção. Cristo deve ser o seu maior tesouro. Por isso, nós propomos a você que você busque enquanto você pode achá-lo. Veja que, segundo Coríntios, capítulo 4, né? Paulo nos aconselha mais uma vez aqui, segundo Coríntios, capítulo 4, versículo 7, dizendo o seguinte: Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Olha só como a palavra de Deus nos está nos aconselhando. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Quando você estabelece o seu tesouro na terra, a excelência está nesse tesouro, está em você. Fui eu que consegui o dinheiro, fui eu que fiz isso, fui eu que consegui, foi eu que mantive minha inteligência, minha sabedoria, meu esforço, meu trabalho. Só que Paulo está dizendo que é possível que Deus deixe com que você perca algumas coisas, porque você está invertendo os valores. Você está colocando o tesouro como algo terreno, e talvez Deus tenha que tirar algumas preciosidades da sua vida para que você saiba que essas coisas não são seu tesouro, para que você não se perca, porque Ele te ama tanto e Ele não quer que você se perca. Por isso, a Bíblia está aconselhando você nessa manhã, dizendo a você que o seu tesouro, ele é em Deus e não nas coisas terrenas. Você é um vaso de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Se você é um vaso de barro, o vaso de barro não tem tanto valor quanto o que tem dentro. O que tem dentro tem mais valor. Um cofre não tem tanto valor, mas o que tem dentro do cofre tem mais valor. Você é uma espécie de vaso de barro, de cofre. O que tem dentro é que faz valorizar você ou não. Cristo tem que ser o tesouro que está dentro do cofre. Cristo tem que ser o tesouro que está dentro do vaso de barro. O líquido precioso que você coloca, eu não sei você, mas eu tomei muita água quando era menino em vaso de barro. E nós enchíamos, era um vaso que ficava em cima, né, quando ia para o sítio, tinha um vaso que ficava em cima ali a tábua, o negócio. E a gente tinha aqui no Brasil tinha, antigamente era uma espécie de cuia, não, mas é um copo longo com um cabo longo que você tchubum, fazia assim e colocava no seu copo. E aí então a gente bebia aquela água, uma água gostosa, que valia mais a pena era o quê? O tesouro que tinha, que era a água que estava ali dentro. Por isso eu proponho você que você tenha Cristo como seu tesouro. Você tenha Cristo como a preciosidade dentro do vaso de barro. Por quê? Porque o vaso de barro não tem tanto valor. Por exemplo, o copo que você usa não tem tanto valor, as coisas, mas sim o líquido que está lá dentro. Tanto é porque você pode trocar e colocar um outro copo para beber o mesmo líquido, porque você está querendo mesmo o copo para que ele seja útil para ti por conta do líquido. Se Cristo é o valor, coloque ele dentro de você. Se não tem Cristo dentro de você, então você não vale nada. É simples assim. O crente que anda sem Cristo não tem valor, porque o que faz valorizar tanto o céu quanto a terra é a presença de Deus. Imaginemos o céu sem Cristo. Perdeu o valor. Pode ser ruas de ouro, maçaneta de cristal, pode ser todas as coisas que o céu promete ter, né? A nossa mente não consegue nem imaginar o que vai ter no céu,
Mas o que vai garantir e fazer o céu ser céu é a presença do tesouro de maior valor que o céu tem. O quê? A divindade. Se a divindade estiver no céu, então o céu terá valor. Se a divindade está dentro de você e é o corpo, né? O seu corpo é o templo da divindade, o templo do Espírito Santo, então você começa a ter valor. Agora, se não há a presença do Espírito sobre sua vida, se não há um tesouro maior que é Deus em sua vida, então você começa a perder o valor. Lembre-se que todos aqueles que se desligam de Deus, cedo ou tarde a sua bateria vai acabar. Mesmo o anjo de luz, o anjo cobridor, o anjo que estava regendo o coral celestial lá no céu, ele, ao se desligar de Deus, ele, ao ser jogado na terra, uma terça parte dos anjos, mesmo esses seres, sendo seres poderosos, fortíssimos, eles, ao se desconectarem do ser poderoso, que é Deus, a fonte de energia, o grande tesouro do céu, eles começam a definhar, mesmo sendo seres mais poderosos que nós, infinitamente maiores. Então, é um fato, irmãos, de que o grande tesouro na vida do crente precisa ser Deus. Eu ainda falo a vocês porque a palavra de Deus ela nos deixa claro ao nos dizer que não só Deus deve ser o grande tesouro da sua vida, mas Colossenses capítulo 2 versículo 3 vai nos afirmar também, mais uma vez, sobre essa excelência de Cristo. Paulo afirmando que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Veja o que a palavra de Deus nos diz. Colossenses capítulo 2, versículo 3 diz o seguinte: em, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Quem é que tem todo o tesouro da sabedoria e do conhecimento? Deus. Lembre-se que Provérbio diz assim: buscar a sabedoria mais do que o ouro e a prata. Ou seja, sabedoria tem valor infinitamente maior do que o ouro e a prata. Então, se a sabedoria ela é maior, ela tem mais valor do que o ouro e a prata, sabe, irmãos, tem coisas que ouro e prata não compram. Por exemplo, respeito. Ouro e prata não compram. Amor. Ouro e prata não compram. Ou esse ambiente da divindade pode ter todo o dinheiro do mundo. Você não consegue ter esse ambiente aqui. Então, tem coisas que só a sabedoria vai comprar. Chama a sabedoria para estar dentro de você, não se aparte dela, diz Salomão. Chama a sabedoria para estar perto de você. Chama Deus para estar perto de você. Ele é o ser da sabedoria. Ele é o arquiteto do universo. E se Deus estiver perto de você, a sabedoria se achega a você, então tudo acontece. Há uma coisa que você pode pedir, que a Bíblia diz que Deus nunca vai negar. O que é? Sabedoria. Se você pedir sabedoria a Deus, Deus nunca vai negar sabedoria para o filho. Então pode pedir, está no texto bíblico, claro. Pode pedir sabedoria, porque Deus não nega a sabedoria a você. Então a palavra de Deus, ela nos deixa claro aqui, ela nos afirma que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria, querido. Chama a Deus para ser o seu verdadeiro tesouro. Eu ainda falo mais a vocês que existem coisas melhores do que os tesouros desse mundo. E eu estabeleci aqui 5 itens que eu julgo que existem de coisas melhores do que a sabedoria desse mundo. O primeiro deles é Deus ser o ser todo-poderoso. Ele é melhor do que as coisas desse mundo. A Bíblia diz em Jó, capítulo 22, que nós lemos no começo, versículo 23 e 24, e então o Todo-Poderoso será o teu tesouro e a tua prata, será o teu ouro e a tua prata. Ou seja, o Todo-Poderoso, ele tem maior valor do que os tesouros desse mundo. Então, por que alguns crentes acabam buscando as coisas desse mundo e perdendo o reino dos céus? Por que alguns crentes acabam, por exemplo, trocando ouro por pedra? Eu acho que não faz sentido, né? Se você tiver um ouro na mão e você trocar por uma pedra, poxa, você está perdendo muito. Não faz sentido você ter uma prata na mão e você trocar por uma coisa de valor bem inferior. Se você tem Deus na sua mão e você troca por coisas terrenas, você está perdendo muito. Não faz sentido algum você fazer essa troca, porque você está sem sabedoria.
Você, ao estar sem sabedoria, você troca ouro por pedra, por areia que você encontra em qualquer lugar. Bem, Deus, o Todo-Poderoso, ele tem maior valor do que o ouro e a prata, como diz Jó, capítulo 22, versículo 24. Então, o Todo-Poderoso será o teu ouro e será a tua prata. Por que o crente abandona a fé? Por que então o crente acaba não indo na igreja? Por que então o crente acaba trocando as coisas desse mundo, trocando o reino dos céus pelas coisas desse mundo? Porque não está entendendo que existem coisas melhores, de maior valor do que os tesouros terrenos. Deus, sua casa pode não ter todas as condições que você quer. Você pode não ter todos os bens que você quer, mas tenha Deus, porque ele vale mais do que todos os bens que você pode conseguir nessa vida. Você pode não ter todas as coisas que você sonhou aqui, de finanças, de entendimento, de sabedoria, de amor, de carinho, mas não perca Deus. Por quê? Porque ele vale muito mais. Só que tem gente que acaba perdendo o reino dos céus. Não lê a Bíblia, não estuda sua palavra, não ora mais, não tem Deus dentro de casa, não busca a santidade. Então, esse está trocando o bem ouro, que é de maior valor, por uma pedra, bagulho que você encontra no chão de qualquer lugar. Não faça isso. Bem, essa é a primeira coisa que eu estabeleço com vocês como melhor do que tesouros terrenos. Também, Provérbios capítulo 16, versículo 16, a palavra de Deus nos diz que existe também uma outra coisa. A sabedoria e a prudência, elas são de maior valor do que qualquer tesouro terreno. Veja o que Provérbios 16, versículo 16 nos diz. É melhor conseguir sabedoria do que o ouro. É melhor ter conhecimento do que a prata. Veja que ela está dizendo que a prata e o ouro são inferiores à sabedoria e à prudência. Como é ruim alguém que não tem sabedoria. Uma vez eu falei a vocês aqui no GolSeek que quase 90% dessas pessoas que ganham na loteria, por não terem sabedoria, acabam em 3 a 5 anos voltando a estar estado zero do que estavam antes. Por quê? Porque eles não tiveram sabedoria para lidar com os recursos que vieram à sua mão. É possível que Deus tenha te dado um casamento e você não teve sabedoria e não tem sabedoria para cuidar. É possível que Deus tenha te dado filhos e você está sem sabedoria para cuidar deles. É possível que Deus esteja te dando dinheiro e você não tem sabedoria para cuidar do dinheiro. É possível que Deus esteja te dando um cargo na igreja para servir alguma coisa e você não tem sabedoria para servir nas coisas da igreja. É possível que você esteja recebendo um serviço, um trabalho e não tem sabedoria para lidar com esse trabalho e pode perder e outra pessoa pode passar de você. Então, o que te falta realmente não é o recurso financeiro. O que te falta realmente não são as coisas que você já tem, mas o que te falta é a sabedoria, de acordo com Provérbios, sabedoria e prudência, para saber cuidar daquilo que você já recebeu. Não estou nem dizendo das coisas que você sonha, mas tem gente que não consegue nem as coisas que sonha, mas não consegue nem mesmo as coisas que já tem. Por quê? Porque te falta o quê? Sabedoria. Por isso que o verdadeiro tesouro é Deus. Você tem que buscar a sabedoria, porque ela é maior, de acordo com o texto bíblico, né? Melhor conseguir sabedoria do que o ouro. É melhor ter conhecimento do que a prata. Muito melhor. Então, que tal hoje, você, no dia de hoje, fazer um pacto com o Senhor, buscar sabedoria? Eu tenho aqui em cima alguns textos que eu coloquei para ficar muito claro. É que vocês não estão me vendo, mas tem alguns quadros que eu coloco aqui para eu visualizar as coisas que eu tenho que fazer, né? Ah, uma delas é o que é declarado lá no começo da Bíblia, o que é o ser humano. O ser humano, ele nasceu para dominar sobre todas as coisas, ou seja, eu preciso ter sabedoria para entender a mensagem, para aprender o inglês, para mexer com as questões que eu me proponho a fazer. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que busco dominar todas as coisas que Deus me deu, assim como ele fez com Adão e Eva, dizendo: olha, vocês são os dominadores aqui. Então você tem que buscar sabedoria para saber dominar as coisas que Deus deu a você. A palavra de Deus ainda nos diz, né, que você é a semelhança do Criador e hoje, de fato, a Bíblia diz que você é a imagem e semelhança de Deus. Então você tem que agir como se fosse alguém da parte de Deus e você tem que ser digno disso. Portanto,
buscar a sabedoria mais do que o ouro e a prata vai te garantir vitória. Eu também falo a vocês de que existe uma outra coisa que tem maior valor, de acordo com a Bíblia, do que ali a prata e o ouro. Abra Salmos aí, capítulo 19, né? Salmo 19, versículo 10. Diz assim, ó. Salmo 19, versículo 10. Olha o que a palavra diz. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel. Veja que desejável, mais do que tudo, a palavra de Deus ela é mais desejável do que o ouro, ou muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilador de favos. Ou seja, a palavra de Deus ela é mais doce, ela é mais desejável do que qualquer outra coisa. Ainda em Salmos, né, Salmo 119, já lá para frente, Salmo 119, versículo 127, a palavra de Deus começa dizendo o seguinte: Amo os teus mandamentos mais do que o ouro, mais do que o ouro refinado. Mais uma vez, nós percebemos o texto bíblico reforçando a ideia de que a palavra de Deus ela é de maior valor para todos nós do que o ouro, do que a prata, do que qualquer outra coisa. Então, eu proponho a você que você compreenda que existem de fato coisas melhores do que as coisas terrenas. Então, se você tem amor à vida, que tal você ter amor ao Deus Todo-Poderoso? Que tal você ter amor à prudência e à sabedoria? Que tal você ter amor à palavra de Deus, porque ela é fonte de vida e ela é eficaz para a vida do crente? Eu também declaro a vocês, lá no finalzinho da Bíblia, 1 Pedro capítulo 1, versículo 7. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7. A palavra de Deus nos diz o seguinte, ó. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7, declara: Para que, uma vez confirmados o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então, perceba que a nossa fé ela é mais valiosa do que o ouro, mais valiosa do que as coisas terrenas. Que tal você cultivar a fé? Se sua fé está fraca, se você está sem fé, se você não está conseguindo ter perspectivas de coisas, então você precisa fortalecê-la, porque ela é mais valiosa do que o ouro e a prata. E por fim, eu termino declarando a vocês que existe um outro tesouro, um último tesouro que eu estabeleci aqui, e são melhores do que as coisas desse mundo aqui. O livro de Hebreus, lá no Novo Testamento, né? Hebreus, capítulo 11, versículo 26, a palavra de Deus, ela nos diz o seguinte, ó. Hebreus, capítulo 11, versículo 26. Veja o que a Bíblia nos diz. Deixa eu abrir aqui. Ele achou que era muito melhor sofrer o desprezo por causa do Messias do que possuir todos os tesouros do Egito, e que ele tinha os olhos fixos na recompensa futura. Veja que, mais uma vez, a palavra de Deus está nos dizendo aqui que Cristo é um tesouro maior do que qualquer outra coisa nessa terra. Então, chama Cristo. Tenha Cristo. Primeiro tenha quem? Deus Todo-Poderoso. Depois você precisa ter o quê? Sabedoria e prudência. Depois você precisa fazer o quê? A palavra de Deus tem que estar internalizada como um grande centro para você, um grande tesouro para ti. É preciso também fazer o quê? Ter fé, porque a nossa fé é um dos maiores tesouros que temos na terra. Com a fé, poderemos até mover as montanhas, diz a palavra. Com a fé, modificaremos tudo, modificaremos a nós mesmos. Então, você precisa ter fé, porque ela vale muito mais do que o ouro e a prata que você pode conseguir na sua vida inteira. E, por fim, o Senhor Jesus Cristo é o maior bem, é o maior tesouro que o ser humano pode ter. A divindade dentro de si, o Emanuel, Deus conosco. Por isso, eu termino declarando a vocês que nós aprendemos, de fato, quando olhamos para esse versículo bíblico aqui de Jó, então Todo-Poderoso será o teu ouro e tua prata. Deleitar-te-á, pois, no Todo-Poderoso, e levantarás o rosto para Deus. Orarás a ele, e ele te ouvirá. E pagarás os teus votos. Se projetas alguma coisa, ela te sairá bem.
e a luz brilhará em teus caminhos. Veja que a Bíblia está dizendo para você que há garantia de vitória, há garantia de riqueza, porque aqui está dizendo assim, ó, se projetas alguma coisa, essa coisa que você projeta, esse teu sonho, essas coisas que você quer, te sairão bem. Por quê? Porque você está consagrando ao Senhor, você está colocando na mão de Deus. Por isso, nós aprendemos que Cristo, ele de fato é esse verdadeiro tesouro que devemos ter. E somente ele vai possuir ali o verdadeiro tesouro que nós precisamos. Somente ele pode produzir o ouro que nós precisamos. Como diz Apocalipse capítulo 3, versículo 17 e 18. Que Deus ajude você, que Deus o abençoe e que você tenha o verdadeiro tesouro que é Cristo em sua vida. Que você tenha a sabedoria como um tesouro em que você pode se segurar. Que você tenha Deus como uma solidez. O mundo pode levar aos bens que você tem. Você pode perder o amor da sua vida. Você pode perder as coisas que você tem. Mas se você não perder Cristo, ainda você terá muito valor. Uma vez eu peguei um papel no encontro de jovens nossos, desbravadores, uma nota de R$ 100, e amassei essa nota bem amassadinha, pisei nela, mandei os meninos pisarem nessa nota, uma nota de R$ 100. E eles falaram para mim, olha, eu perguntei, vocês ainda querem essa nota? E eles disseram, ai, todo mundo queria ainda essa nota, que estava toda amassada, toda arrebentada. Bem, por que eles queriam essa nota? Porque havia um valor naquela nota. Ainda havia valor naquela nota. Ou seja, querido irmão, se Deus estiver dentro da sua vida, o diabo pode te amassar, pode ter problema, você pode ser pisado, você ainda terá muito valor. Por quê? Porque Cristo está em você. O rosto que está naquela nota era o rosto da esfinge brasileira aqui, né? Que declarava o número 100, ali o valor da nota. O rosto que tem que estar em você é o rosto de Deus. Então haverá muito valor em você. Chama a Deus para ser o seu maior tesouro e certamente você terá a bênção. Nós vamos orar nesse momento. E enquanto estivermos orando, eu quero que você declare em sua vida, para que você tenha Cristo como seu grande tesouro, para você chamá-lo para dentro de sua casa e de sua vida. Vamos orar.